Oi, pessoal, aqui é a Luciana Barreto e está começando mais um episódio do O Que Eu Faço, o podcast de finanças e investimentos da CNN Brasil. Por aqui você ouve entrevistas com vários especialistas para tomar as melhores decisões sobre o seu dinheiro. E você também ouve, é claro, a voz do queridíssimo, o grande Fernando Nakagawa, que conduz o podcast junto comigo aqui. Oi, Naka. Oi, Lu! É verdade, isso aqui não é um carro, mas eu conduzo com o maior prazer com você. É sempre muito legal esse encontro com você e com os nossos ouvintes e também com os nossos convidados, que são as pessoas que cuidam ou que nos assessoram na hora de dominar e de botar o nosso dinheiro nas melhores opções. Concordo, Naka. Quem sabe mesmo é quem trabalha diariamente com os investimentos. E hoje a gente fala justamente sobre alguns desses profissionais que, inclusive, são super requisitados no mercado. Quem sabe os nossos ouvintes não saem daqui querendo investir na carreira, né, Naka? É verdade, Lu. Sem mais voltas, hoje o assunto são os gestores de fundos de investimentos. Para quem não sabe, os fundos são o tipo de investimento conjunto onde um grupo de pessoas reúne o dinheiro e eles são aplicados no mercado financeiro por uma pessoa. E é o gestor que é esse cara. É ele que cuida do nosso dinheiro. Nesse episódio a gente vai contar exatamente o behind the scenes, por trás das câmeras, como é que é esse trabalho. Para isso, a gente conta hoje com a presença e a ajuda da Raquel Diniz, que é chefe de renda variável da Santander Asset Management. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Naka. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui com vocês. Raquel, quais são as principais atribuições de uma gestora ou um gestor de fundos? E como é o trabalho no dia a dia, hein? Lu, antes de falar das principais atribuições, deixa eu até te falar primeiro qual é o objetivo de um gestor, né? Apesar dele parecer óbvio, mas o objetivo é gerar o retorno para o investidor cotista, de preferência de um retorno de qualidade, consistente, dentro de limite de risco, claro, né? Minhas atribuições diárias são qualquer coisa que faça com que eu gere retorno para o investidor, para o cotista. Então, assim, de forma resumida, o gestor tem que entender dos ativos que estão no fundo, mas também tem que entender de cenário, de condições de mercado, tudo que vai influenciar esses ativos para a gente saber se sobe ou cai. Então, eu vou usar aqui os fundos de ações como exemplo, né, que eu toco lá na Santander Asset. O gestor de fundo de ações, ele tem que entender do lado micro das empresas. Obviamente, sempre com grande parte das vezes, pelo menos, né, na maioria das assets, a gente tem a ajuda de uns analistas especialistas, né, que passam aí, tem uma divisão setorial e olham as ações, o grupo de ações dentro do mesmo setor para ajudar a gente, para ajudar o gestor. Mas tem que ter essa visão micro, ou seja, entender das empresas, mas tem que cruzar isso, no final das contas, com os fatores macros, né? Então, o que é cenário, o que é câmbio, o que é juros. Então, no final das contas, eu brinco que o gestor é um grande estudioso. Ele tem que ler muito, tem que escutar muito, tem que conversar muito, né? Ele tem que entender de economia, de política, tem que entender de Brasil, de global. O mais importante é estudar as empresas, falar com o management, com os administradores da empresa, ler muito relatório e falar com os analistas, que são os grandes apoios aí, os geradores de ideia, para a gente criar novas posições e ter convicção nessas posições, né? Além disso, o gestor também tem que entender de risco, tem que saber como é que balanceia portfólio. Então, é bem abrangente, mas a ideia aqui, de novo, ao entender os ativos e colocá-los da forma correta dentro de uma caixinha de um fundo, fazer com que eles deem retornos melhores aí do que o esperado ou pedido pelo cotista. Muito legal, Raquel, muito legal mesmo a sua explicação de como é cuidar dessa caixinha que muitas vezes é uma caixona com um monte de gente, um monte de ações, um monte de ativos lá dentro. Você disse, Raquel, que o gestor estuda muito, mas tem uma hora que tem uma prova para fazer ali, tem um Enem para fazer e tem que mostrar que esse estudo na prática, né, transformar isso numa ação, numa decisão. O gestor de um fundo, por exemplo, de ações ou multimercado, ele acaba comprando e vendendo ativos, ou vice-versa, né? Vendendo e comprando ativos todos os dias? Olha, Naka, depende, tá? Depende da estratégia do fundo, depende do perfil da casa, perfil e a filosofia de investimento do gestor, tá? Então tem fundo que tem parcela mais tática e de curto prazo. Os multimercados são um grande exemplo disso. Eles geralmente têm parcelas, né, que a gente chama de books, né, dentro, que são mais de carrego, mas tem uma parte mais tática de giro. Os fundos de ações depende também do perfil. Nem todos os fundos de ações são iguais, né? Alguns tomam mais ou menos risco e alguns têm parcelas que são mais perenes, né? Mas que a gente chama de carrego, né? Você compra e carrega, e tem um pedaço mais tático. Então varia. Eu diria o seguinte, do jeito que a gente toca lá no Santander Asset, os fundos de ações com essa visão mais concentrada, vamos dizer assim, por volta de 20 a 30 ações, a gente se baseia muito nos fundamentos das empresas e no valor potencial de cada ação. E
essas coisas não mudam de um dia para o outro. Então, a qualidade do management, se a empresa está executando o plano de expansão, se está crescendo via M&A, essas coisas não viram de um dia para o outro. Então, a gente não vê necessidade nesse tipo de fundo de comprar e vender todo dia. Agora, o gestor, ele está colado na tela e númerozinhos flutuando o tempo inteiro, né? Então, ele olha o fundo, olha o mercado todo dia. E se enxerga uma mudança de curto prazo, ou acontece um evento fora do esperado, que pode ser positivo ou negativo, pode criar uma oportunidade, por exemplo, entrar num ativo que ele já tinha estudado, mas não estava no preço, é óbvio que aí tem uma ação rápida, né, de comprar ou vender. Então, assim, o gestor, ele, por um lado, tem que ter a serenidade de analisar os ativos, pensando, principalmente no mundo de ações, né, pensando um pouquinho mais de longo prazo para a maioria dos dados, né, para a maioria dos estilos de fundo, mas ele também tem que ter uma parcela de saber reagir às notícias e saber se posicionar rapidamente quando acontece algum fato diferente. Considerando que o fundo é composto pelos recursos de um monte de gente, Raquel, esse profissional pode comprar e vender ações por decisão própria ou é preciso submeter a decisão a um grupo ou conselho? O gestor pode, sim, tocar o fundo, né, e fazer as decisões de forma individual. Tem que ter um pai ou uma mãe, né? A palavra final é do gestor, a responsabilidade da cota é do gestor. Mas eu também acho que vale aqui a máxima de que muitas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então, de novo, usando o exemplo do Santander Asset nos fundos de ações, né, que eu toco lá com o meu time, a gente gosta muito de troca de ideia. Eu não chego a dizer decisões consensuais, muitas vezes a gente não concorda em tudo, mas e é até bom você ter pessoas dentro do time discordando do que você pensa, mas a gente gosta de trazer muitos analistas à discussão das posições que estão dentro do fundo. Até porque eles estão analisando em detalhe as empresas, tem mais detalhes do que eu. Boa parte da carteira hoje, ela está em posição mais convicta, a gente realmente faz essa questão da discussão colegiada, e a gente tem, obviamente, comitês semanais de discussão de carteira, de cenário macro, outros comitês mensais, mas no final do dia, com a colaboração dos analistas, a decisão final acaba sendo do gestor, sim. Essa decisão do gestor, ou ainda com a ajuda dos outros colegas de análise, como é que essa decisão é tomada, por exemplo, o que você, como gestora, leva em conta na hora de investir ou de vender um determinado ativo? Eu sei que a resposta não é simples, mas basicamente, que tipo de coisa que você leva em conta nessa decisão na hora de apertar o botão de comprar ou de vender? Não é uma resposta simples porque são muitos fatores, né? Um monte de pratinhos voando, mas de uma forma bem resumida, a gente olha duas coisas. Um que é o fator intrínseco do ativo, né? Vamos dizer assim, o lado micro do ativo. E o outro é o lado macro, que são condições de mercado, de cenário, etc. O micro é aquele trabalho que eu falei de formiguinha, do analista, de olhar. Então, a gente olha o valor esperado da ação, o famoso valuation, né, os modelos de valor presente, etc., para saber mais ou menos o quanto que é a diferença do que eu acho que aquele ativo vale versus o que ele está sendo precificado hoje no mercado, né, e quanto maior for essa diferença, melhor. Contanto que, qual é o risco para se chegar nesse valor esperado, né? Então, aí entra a parte mais qualitativa desse micro. Então, a gente tem que olhar qual é a tese de investimento, qual a qualidade da empresa, qual a qualidade dos administradores, qual o ambiente competitivo, como é que é a tendência de crescimento desse negócio, é via aquisições, é orgânico, qual o risco de execução, essa empresa tem experiência em fazer isso ou não. Então, a gente monta aqui o caso micro, a tese de investimento micro, para saber se tem valor e se tem as condições de qualitativas, vamos dizer assim, de execução, que a gente acha atraentes. Então, tem uma combinação aqui de dados financeiros e não financeiros para a gente fechar uma decisão de entrada numa ação. Aí, além disso, a gente tem que cruzar isso com o cenário macro. Então, se a gente acha que o mercado, como é que está a taxa de juros, como é que está o ambiente político, como é que a gente acha que está câmbio, eu quero ter mais ou menos exportadores, dependendo da minha visão de câmbio. E aí, a gente faz esse cruzamento final para escolher dentro dessas boas opções por fundamento, quais agora são os pesos e as combinações que a gente quer ter no final das contas dentro do portfólio. Por exemplo, tem muita empresa que a gente gosta, mas está cara, a gente espera um melhor momento para entrar. Tem outras empresas que a gente gostava dado um determinado cenário. Por exemplo, China indo super bem, a gente quer ter exposição a essa empresa porque ela vende para a China, mas se a gente achar que em algum momento a China não vai bem, a gente venderia. Então tem que fazer esse cruzamento das duas coisas para a decisão de investimento. E o desinvestimento é meio que a mesma linha, né? Geralmente, se a gente fez um bom trabalho, é porque a ação chegou no preço que a gente acha que ela tem que valer, não tem mais gordura ali em cima, e a gente vende. Mas pode ser que tenha outros fatores de mudança de cenário que, apesar de não ter valor, a gente quer ter menos exposição àquele tema, como eu comentei, a gente pode eventualmente fazer uma venda causada por isso. E no limite, às vezes acontece, né,
tem alguma piora na tese. Então, mudou management, aconteceu um problema de regulação, regulamentação, teve um acidente com a empresa. Essas coisas que a gente não consegue antecipar também podem gerar uma venda da ação. Para finalizar e ajudar nossos ouvintes decidirem se vale a pena ou não arriscar na carreira, quando o fundo tem rendimento muito acima da média, o gestor é recompensado? E ao contrário, em caso de desempenho muito abaixo do normal, ele pode ser punido? Aproveito para perguntar, o que estudar para ser um gestor? Vamos lá, Lu. Vou separar em duas partes. Então, a primeira, se o gestor ele é recompensado ou não, dependendo da performance do fundo. Então, a resposta é sim. Obviamente, cada asset tem diferenças em quão agressivas são as políticas de remuneração, mas, tipicamente, um gestor de fundo tem uma parcela relevante da sua remuneração atrelada à performance, né, chamado de bônus, que pode ser anual, pode ser semi-anual, e ele tem realmente essa correlação forte com performance. Então, sim, né, se o fundo mandou bem, você tende a ganhar mais, e se ele mandou mal, você tende a talvez nem ganhar esse bônus, tá? Então, é um alinhamento muito forte. Isso é importante para manter realmente, não só o gestor, o time de análise também entra nessa brincadeira, de ter um bônus, uma parte de remuneração variável interessante, para ter um alinhamento. Todo mundo está ali focado para atingir aquele primeiro objetivo que eu falei, gerar retorno melhor do que o mercado para o cotista. Isso é o objetivo inicial. Se está todo mundo alinhado, se o bolso de todo mundo está alinhado, geralmente a coisa funciona bem, tá? Outra coisa é que mesmo essa parte da grana, né, sendo um fator importante, é para todo mundo, a gente não pode negar, é uma coisa que eu observo muito, eu estou há 21 anos no mercado, é que para estar na parte de gestão e na parte de análise, e olho para as pessoas que trabalham comigo, você realmente tem gostado do que você faz, tá? Porque é muito estudo, tem que ter nervos de aço, então você tem que ter uma paixão pelo mercado, tem que gostar do mercado, tem que gostar de número, tem que gostar de estudar as empresas ou os ativos, se for na renda fixa, se for em crédito. O cara de quant, os fundos quant tem que estudar muito modelagem e programação. Então, você tem que gostar do mercado e é um ambiente que muda muito rápido, né? As coisas acontecem, os cenários mudam. Então, você tem que saber que horas você está no pé mais tático, olhando aquelas mudanças de curto prazo, mas que horas você está se posicionando para os grandes movimentos, as grandes mudanças de hábito de consumo e como é que isso vão influenciar em alguns casos. Então, assim, o teu cérebro está sempre no curto e no longo o tempo inteiro. Então, eu vejo que são pessoas que realmente gostam, porque é um trabalho cansativo, mentalmente cansativo. E a parte de formação, eu te diria o seguinte, eu acho que cada vez mais o mercado está se abrindo para diferentes tipos de formação. Eu vou te dar a primeira formação mais típica. Tipicamente, as pessoas que estão no mercado financeiro, principalmente quando vão para essa área mais de asset ou até de tesouraria, são pessoas que gostam e lidam bem com números. Então, você vê muita gente que veio de engenharia, você vê muita gente que veio de administração, vê muita gente que veio de economia, né? Isso dito, eu conheço gestores que tiveram formações diferentes? Sim, conheço, tá? Então, a paixão por mercado e essa vontade de gostar de trabalhar com números, com empresas, com valuation, etc., ela tem que estar presente, eu acho que ela é maior do que a formação. Mas, obviamente, né, a formação ela ajuda quando você está passando por um processo seletivo, coisa do tipo. Outra coisa que costuma fazer diferença, e aí depende do nível, né? Às vezes até falo que talvez começar logo, depois que se forma, é o CFA, né? Que é uma certificação para análise, para analista, mas uma grande parte do mercado, tanto analistas quanto gestores, acaba buscando, que também ele te dá uma visão bem ampla, não só de asset, mas do mercado financeiro como um todo, tem a parte de ética, etc. Mas ele é uma certificação muito pesada de se conseguir. Já são 3 níveis e costuma levar pelo menos 3 anos para você conseguir. Então é uma dedicação também muito extensa. Mas acho que é isso. Determinação vale mais do que a formação. Mas a formação, geralmente vindo de exatas, costuma ajudar um pouco aí nessa entrada. Mas eu gosto sempre de dizer que a gente tem que cada vez mais ter um ambiente um pouquinho mais diverso, né? De todos os tipos de diversidade, mas inclusive nessa questão de formação. Teve gente que às vezes não teve as mesmas chances ou por uma questão de vida não se encaminhou exatamente como queria, mas são pessoas muito espertas que gostam do mercado. Acho que elas merecem chance também. Muito legal. E a tua formação qual é, Raquel? Eu sou administradora de empresas, comecei minha carreira em tesouraria de banco, depois eu fiz MBA fora, nos Estados Unidos, e aí dali em diante, né, de 2005 em diante, eu parti para o mundo de ações, comecei como analista de ações em corretora, depois fui para asset, e aí virei gestora. Muito legal. Raquel Diniz, que é chefe de renda variável da Santander Asset Management, mega obrigado pela conversa super bacana, explicou tudo como é que funciona,
esse trabalho do gestor que precisa, como ela disse, nervos de aço. Raquel, muitíssimo obrigado pela conversa com a gente. Eu que agradeço a você, Naka, a Lu, pela oportunidade de contar um pouquinho aí como é que é essa vida do gestor de fundo. Esse episódio fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau, Naka. Tchau, Lu. Tchau, pessoal.